nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vinda ao Conversas com Vida. A convidada de hoje dá a cara pela luta contra uma doença que ela própria diz que já não está na moda, mas continua a matar. Conhecida por ter uma personalidade extrovertida, foi porteira e relações públicas de um dos bares mais famosos do Bairro Alto e na década de 90, a pedido de um amigo, fundou a Abraço. A convidada de hoje é a Margarida Martins. Olá, muito obrigada por estar aqui no Conversas com Vida do ETV. Margarida, a sua gargalhada contagiante fala lidar melhor com os problemas da vida? Acho que sim. Acho que há um ditado português que acho que não tem nada a ver, que é muito riso, pouco siso. Mas eu acho que é uma forma de me libertar, é uma forma também de passar às pessoas uma imagem positiva. Eu sempre ri imenso, desde miúda, sempre brinquei imenso, sempre ri imenso. E acho que isso não tem nada a ver com a postura e hoje em dia, pelos vistos, a técnica, hoje em dia há encontros para as pessoas rirem, há encontros para as pessoas, uma forma de passarem mais felicidade. Eu fiz um programa há muitos anos, que era o Fru Fru, eu uma vez encontrei um senhor na rua que veio ter comigo e disse, olha, eu não rio há 15 anos e à sua conta eu rio, não entendo nada do que você diz, mas rio muito à sua conta. Eu disse, ainda bem, quer dizer que fica mais bem disposto e que passa melhor o tempo. E isso eu acho que é uma postura dos portugueses serem um bocadinho mais fechados e acharem que não se devia rir muito, não é? Não ficava bem, mas eu acho que é completamente o contrário. E ser obsessivo é um defeito ou uma qualidade? Eu acho que é uma qualidade. Em quê? É uma qualidade, o meu obsessivo é um bocadinho profissional, é gostar de que as coisas aconteçam, é gostar que as coisas se façam, no fundo ser perfeccionista no trabalho que se faz e exigir também aos outros essa parte da obsessão. Eu até sou uma pessoa um bocadinho preguiçosa, por isso obrigo-me a ser um bocadinho obsessiva, que é para combater a minha preguiça. E gosto de ser obsessiva, gosto de ter vários trabalhos ao mesmo tempo, gosto de fazer várias coisas e gosto que as coisas aconteçam. No final, o que eu gosto é, no fundo, eu gosto de produzir coisas, e a Abraço que é uma grande produção, gosto de produzir e saber que aquilo acontece, que aquilo aconteceu, que está feito, que as pessoas gostaram. É por isso que eu sou obsessiva, é só nesse sentido. O seu primeiro emprego foi a dar aulas num hospital? O meu primeiro emprego foi com uma jovem que estava ligada a um pulmão artificial. Eu ainda estava a estudar, a fazer essa questão no Instituto Comercial e tive um período a acompanhar essa jovem, lia para ela lia para também um bocado, que eu fazia acompanhamento. Foi o meu primeiro emprego. Não durou muito tempo, mas foi o meu primeiro emprego. Não durou muito tempo por algum motivo em especial? Não me durou muito tempo porque eu depois fui para uma editora, fui para as edições 70 trabalhar como secretária, mas fazia-se tudo, não era só ser secretário, batia-se à máquina, compilava-se os textos que vinham, depois já dos tradutores, organizava-se um bocadinho tudo, sempre fui um bocadinho polivalente. E também trabalhou numa empresa de construção civil? E depois fui secretária da administração de uma empresa de construção civil, mas também sempre ligado com outra área, sempre ligada com a comunicação, sempre ligada com a parte externa. Era eu que tinha contactos com as câmaras, era eu que tinha com os contactos, às vezes com os meus patrões, ia com eles às reuniões, e também muito ligada à parte social. Como nós, nesse período, nós tínhamos muitos migrantes que vinham de Cabo Verde, no fundo, e vinham sem casa e viviam nas obras, e era eu que às vezes depois fazia as reuniões das famílias, era eu que organizava os natais, era eu que organizava essa parte social. Quando havia algum problema, era para mim que a entidade patronal vinha ter para resolver esses problemas. Portanto, aí já tinha o instinto da solidariedade. Sim, sabe que uma coisa que as pessoas não conhecem, eu quis ser assistente social, e aos 16 anos, mas não percebia muito bem o que era. E ofereci-me como voluntária na altura, aos 16 anos, para a Misericórdia, para perceber durante o período das férias, para perceber o que era o trabalho social. Na altura, eu vou fazer 60 anos, por isso na altura não era como é hoje em dia, não é? Não havia esse espírito de voluntariado, não havia essa entrada de pessoas externas, mesmo jovens, que nós hoje em dia, com a autorização dos pais, deixamos entrar nas associações. E não consegui, por isso eu hoje em dia até às vezes digo, ainda bem que não fui, porque assim faço o trabalho que eu gosto,
trabalho na área social como eu gosto, trabalho ao mesmo tempo uma parte de produção, trabalho uma parte do marketing, faço como eu gosto, a parte social. E porquê é que não foi assistente social na altura? Porque depois não fui para a área comercial e depois não acabei o curso e depois resolvi que eu saí de casa muito jovem, saí de casa com 18 para 19 anos, já tinha a minha casa, partilhava com amigos, essas coisas todas. Depois a vida muda e a gente vai mudando e começa os trabalhos, e começa os empregos, e começa isto, e começa aquilo. Mas o facto de ter saído de casa muito jovem era devido a alguma sede de independência? Não, sempre fui muito independente, sempre, nunca contei com os meus pais a partir de certa altura, até porque economicamente também não podiam, mas nunca contei com os meus pais para a minha vida, contei sempre só comigo. Por isso acho que eu gostei sempre de ter o meu espaço, a minha casa, comecei por partilhar com amigos, não é? Como a maior parte dos jovens quando começam, mas brevemente, ao fim de poucos anos, já tinha um espaço só meu e a minha casa só minha e vivia Mas sozinha. não era muito comum isto, há 30 e tal anos, partilhar casa com amigos. Há 40 anos não era muito comum, mas era assim. Nós tínhamos um grupo. Também lembro-se que eu sou de outra geração, eu sou da geração que vem de maio de 68, houve muitas mudanças, nasci em 53, houve muitas mudanças, havia a liberdade sexual, havia a liberdade das pessoas, 74 foi uma parte política, tinha 20 anos, como tinha 21 anos, uma parte política também muito importante, de envolvimento, tudo isso marca muito na nossa história, tudo isso marca muito nas diferenças que há hoje em dia. O trabalho político era muito na rua, era muito feito com os amigos. E era ativista nessa altura? Era ativista, a minha maneira era ativista. E o que é a sua maneira? A minha maneira era não estar ligada a nenhum partido, mas fazer atividade política com os amigos. Tínhamos muito trabalho político que se fazia. Contra o regime? Contra o regime. E como é que foi parar do trabalho à secretária para o trabalho nos bares? É muito simples. Eu fui casei com 23 anos e na altura o meu ex-marido foi para o Zodíaco, que era um bar que não havia muitos bares em Portugal, para mais posso lhe dizer, havia muito poucos bares, as pessoas encontravam-se nos cafés, encontravam-se nas cervejarias, encontravam-se nas tascas, com os amigos, mas não, havia muito mais uma vida, quer dizer, não havia muitos bares. E houve uma proposta ao Zé Gago de ir para o Zodíaco e eu acompanhei no processo, ajudei-o a montar esse espaço. E foi um espaço que foi muito importante na cidade, porque era um espaço onde acontecia coisas. Havia teatro, havia jazz, havia música, havia todo tipo de ações diferentes do que era habitual em Portugal. O meu ex-marido tinha estudado em Bruxelas e já havia esse espírito, também ele já trazia esse espírito também, e por isso eu acompanhei-o no processo. E como gosto de produzir coisas e gosto de ver as coisas acontecer, no fundo nunca fiquei à parte, fiquei sempre, e nessa altura era conhecida pela Guida do Zodíaco, foi muito engraçado. Apesar do trabalho, sempre mantive o trabalho de secretariado, mas era eu que ajudava a montar, ver as bebidas, ver o que é que acontecia, ver se estava tudo em ordem com as limpezas, ver se estava tudo em ordem com o espaço, para ver se estava tudo em ordem com os eventos que se fazia lá, e era muito, muito, muito agradável. E como é que a Guida do Zodíaco foi parar ao Frágil? Olha, eu fui parar ao Frágil porque eu fui ao Frágil uma noite com a Lia Gama, de quem era amiga, e sou amiga pessoal, e ela apresentou o Manel Reis e toda a gente sabia que eu era, e o Manel ficou, quis saber o que é que eu fazia, como é que eu não fazia, e porque é que toda a gente me conhecia por causa da história do Zodíaco. E depois, mais tarde, ficámos a conversar e ele, passado uns tempos, convidou-me para eu ir para o Frágil, e foi assim que eu fui parar ao Frágil, no fundo também porque já tinha uma experiência de produzir eventos e de fazer coisas, por isso ao mesmo tempo o Frágil era esse espaço em que era bar, mas ao mesmo tempo fazia-se imensos eventos. O Frágil não é um bar como hoje em dia, não é? Que faz a festa cor-de-rosa, azul, amarela, às riscas, como eu costumo dizer, ou de chapéu de chuva, mas era um bar em que os eventos eram a sério, em que havia um trabalho efetivo para que as coisas acontecessem, mas um trabalho efetivo na área cultural, havia desde também teatro, havia também canção, havia
Havia, por exemplo, ali a Gama fez um espetáculo, entre outros, fez um espetáculo de Cortevalha, havia uma série de... E havia transformações no próprio espaço, as festas eram com grandes transformações. O que é que se perdeu nesse aspecto do espetáculo? Não, Entrou-se no facilitismo? Não, as coisas têm um peso económico hoje em dia que na altura eram sustentáveis, percebe? Os espaços tinham mais sustentabilidade económica para se poder fazer mais coisas e se empenhar mais o espaço. Por isso, a certa altura também as pessoas, também o espírito de Manel Reis e da equipa de Manel, dos sócios, não era o lucro fácil, percebe? Enquanto a maior parte das pessoas hoje em dia montam um negócio, hoje em dia e há muitos anos, montam um negócio e no fim do ano já tem que ter tudo rentabilizado. Não era o espírito era de envolvência, o espírito era de capitalização também de pessoas, era a parte humana, era importante, e o envolvimento cultural era importante, mudar um pouco a cidade, mudar um pouco a visão, no fundo estarmos ligados. O evento podia ser em Lisboa, podia ser no Porto, como podia ser em Paris. Era uma noite mais intelectual do que é hoje? Era uma noite mais intelectual do que é hoje. Era. Para mais, eu posso lhe dizer que ao Frágil ia todo tipo de gente. Por exemplo, Carlos Paredes ia ao Frágil até à meia-noite para beber um sumo de laranja e conversar. Ele e a Luísa. Ia todo tipo de gente ao Frágil, gente do cinema, gente do teatro, gente da política, havia muita discussão, havia gente... e a gente da poesia, por exemplo, o Alberto era um frequentador do Frágil, eu o conheci por acaso também em Bruxelas, mas de qualquer maneira eram ambientes completamente... As pessoas não iam só para beber o copo, as pessoas não iam só para dançar, iam para tudo isso também, para se divertir, mas também para discutirem, para falarem, para colocarem as suas ideias, no fundo também eram pontos de encontro, a partir daí marcava a relação das pessoas, do que é que se estava a fazer, e a partir daí muitas vezes marcava muitos dos projetos e do que as pessoas faziam. Era no fundo um ponto de contacto. Um ponto de contacto também. E a Margarida ainda sai à noite, ou a noite perdeu o encanto para si? Para mim a noite perdeu bastante o encanto. A minha vida mudou bastante. Tenho uma filha que neste momento tem 13 anos, vivo sozinha com ela, e já não tem a ver o bairro, para mim o bairro alto, já não tem, não é o bairro que era, não é? Eu acho que hoje em dia há um grande descontrole. Eu não quero ser moralista, mas afeta-me imenso ver as pessoas todas na rua a beber por garrafas, sem o controle absolutamente nenhum. O problema hoje em dia das lojas smart shops estarem nos sítios todos, o problema todo de lojas abertas que não têm responsabilidade e que estão abertas até às 2 da manhã a vender álcool, não importa a quem nem como, não é? Isso acho que tem que haver alguma atenção e controle, porque senão nós temos muitos dos nossos jovens com as vidas arruinadas. Isso preocupa enquanto mãe de uma filha adolescente? Preocupa-me enquanto mãe e preocupa-me enquanto cidadã. Eu outro dia fui ao Bairro Alto e fiquei assustadíssima. Por exemplo, era 11h30 no Bairro Alto e vi imensa gente a cair de bêbada, gente muito nova, com 14, 15 anos, até 17, 18, muito nova, a beber por garrafas de 1,5 litro e a beber por garrafa. Percebe? Como é que passa essa mensagem à sua filha? Não, eu digo-lhe, tudo na vida se pode fazer com conta, peso e medida, mas é preciso que os pais também tenham... Os pais são muito permissivos muitas vezes, preferem ser permissivos do que marcarem uma posição, marcarem regras, é mais fácil. A regra mas os nossos jovens gostam de regras e precisam das regras, como qualquer pessoa, e por isso mesmo eu acho que não podemos ser tão permissivos, até porque no futuro eles vão nos acusar de nós ter sido permissivos ou não, totalmente, e quando muitas vezes vejo programas de televisão e que vejo, por exemplo, eu outro dia um programa de televisão que se passava no Castro de Dreia e os miúdos completamente sozinhos, com 13 anos, já com bastante álcool, percebe? Além disso, nós não podíamos beber na rua, como se bebe hoje em dia, ter copos na rua. Os bares não podiam vender para a rua, e não são os bares que vendem para a rua, até porque os bares têm critérios, vendem dentro do espaço, têm polícias, têm segurança, têm uma série de licenças que uma tasca de esquina ou uma mercearia não tem,
e pode vender a qualquer pessoa. E eu penso que, por exemplo, que esta lei que o António Costa mandou fechar esses espaços a partir das 8 da noite, não poder vender, mas eles vendem, há sempre algum ou outro que vende, e os miúdos vêm com as garrafas e compram, sabem onde é que vão comprar. Falando em António Costa, é verdade que chegou a ser sondada para ser candidata a uma junta de freguesia para António Costa? Já há algum tempo. E não a seduziu a ideia de fazer carreira política? Eu política faço. Na Abraço, claro. Política faço, e faço política desde os meus 18 anos, por isso eu tenho consciência que faço política, por isso já faço política há 42 anos. Abraço é uma atitude política. A cidadania, ser cidadã de coisa, é uma atitude política. Não, por acaso uma junta de freguesia é uma coisa que me seduz, por isso não... Não descarta essa hipótese no futuro? Não descarta essa hipótese no futuro, mas é uma coisa que me seduz. Já há muitos anos eu dei uma entrevista, sei lá, há 15 ou 16 anos, e disse que gostava de trabalhar numa junta de freguesia. Não descarto essa hipótese. Agora, eu, política, tenho consciência que faço. Para mais uma vez, a brincar com dois políticos, disse, não, vocês é que são políticos, e depois um deles disse, pois é, se você acha que não faz política, eu disse, não, eu tenho consciência que faço política. Não é como as pessoas acham que não gostam da política. Eu faço política, como todos nós trabalhamos na área social e na área de cidadania e na área de envolvência, fazemos política a tentar mudar comportamentos, fazemos política a tentar mudar posturas governamentais, mas fazemos política a mudar esta história, diz, por exemplo, de haver medicamentos desde 1996 e de abertura, posso lhe dizer. Eu fui em 96, quando ainda não havia as novas terapêuticas em Portugal, eu fui com 5 pessoas seropositivas ao gabinete da ministra Maria de Belém, que foi uma pessoa sempre bastante acessível connosco. Para mais não temos razão de queixa na maior parte dos ministros com quem trabalhamos. E disse, olha, se não houver medicamentos, estes 5 senhores que estão aqui morrem. Isso é uma terapia de choque. Era necessário. Era necessário. Mas não fui lá à bruta, até porque eu tenho uma postura de falar com os políticos de uma maneira completamente... Eu alerto para os problemas, claro que se a certa altura as pessoas não ouvem, a gente tem que alertar de uma outra forma. Mas eu alerto, falo para os gabinetes, falo para as pessoas, digo, passa-se isto, passa-se aquilo. Se não há terapêuticas, eu informo, assim que eu não posso, por exemplo, informar se um doente vier ter comigo, se não me der autorização para eu informar. Eu só posso informar se o doente me der autorização para eu informar. Percebe? Só posso, com uma carta escrita da pessoa, se me autorizar, eu informo, dando o nome, dando qual é o hospital, qual é a situação. Não invento. E isso passo sempre aos gabinetes, passo sempre para o gabinete. Quando diz que nunca teve razões de queixa, isso significa que sempre foi ouvida? Sempre fui ouvida. É nesse sentido, claro que posso não estar tanto de acordo com esta ou com aquela postura, posso não estar tanto de acordo com algo, mas sempre fui ouvida. Problemas, por exemplo, com a Ana Jorge, houve uma altura que houve um hospital que cortou os medicamentos por uma questão de ficar mais barato aos doentes e que queria cortar a consulta desse hospital, que era um hospital do Sul. Imediatamente nós mandámos para o gabinete, nem a ministra sabia, que muitas vezes os próprios gabinetes não sabem o que é, porque é uma postura do hospital, é uma postura do diretor hospitalar ou do presidente, porque acha que vai baixar os custos na região A, B ou C, mas atirando os custos para outra região, porque os custos são do país, percebe? E isso é que é triste, às vezes fazem contas muito pequeninas pensando que eles não querem ali aquele custo no seu hospital. Não, o custo tem que ser repartido pelo país onde há as pessoas, não é tirar as pessoas que vêm do Sul para virem para Setúbal ou virem para Lisboa para ser tratadas, até porque isso tem um custo muito maior para o país, tem um custo económico, tem um custo social, as pessoas têm que vir para Lisboa, como deve calcular, é extremamente difícil, porque sai também, se não tiver orçamento, tem que ser a Segurança Social a apoiar a vida da pessoa, porque isso é um custo dos nossos impostos, de todos os nossos impostos. Eu acho que às vezes há uma mentalidade de deixar que fica mais barato assim, não, fica mais caro. Eu acho que sempre, qualquer situação, nós colocamos sempre na mão de todos os ministérios. Recapitulando um pouco ao início da Abraço, foi uma associação que foi criada a pedido de um amigo seu. Não foi bem a pedido, ele foi discutido com ele. Quando João Carlos, que era manequim, foi para o hospital em Gasmis, eu não sabia nada sobre a SIDA e fiquei completamente... Fui eu que o acompanhei, fui eu que o levei ao hospital, fui eu que fiquei com ele e disse, se eu não sei nada, as outras pessoas também não sabem, ainda por cima, porque vivia numa comunidade, não é?
bocadinho diferenciada, por isso com pessoas de várias áreas, em que se discutia muitas coisas, e eu senti que se não sabia, e quando acompanhei com o João Carlos no Hospital Igasmis, felizmente tive apoio do Dr. Champalimau, que já não está entre nós, e tive apoio dessas pessoas todas, e conseguiu-se mudar um bocadinho a forma como as pessoas estavam internadas, as condições, e conseguiu-se mudar. De qualquer maneira, quando o João morreu, eu achei que devia de continuar. Eu acho que devia de continuar, não só em memória dele, mas também por uma postura política, porque eu acho que nós não podemos passar na vida como cão por vinha vindimada, percebe? Nós temos que passar na vida estar atentos às pessoas, estar atentos ao país, eu gosto imenso de Portugal, eu gosto imenso do nosso país, estar atento, não tenho que dizer o meu país é pior ou é melhor, eu tenho que vivo aqui e tenho que estar atento, e fico muito triste porque não há esta postura muito forte dos portugueses. Os portugueses têm muito sempre aquele espírito que é o Estado que trata. O Estado somos nós todos. É o Estado que trata, o Estado que faça. O que é estrangeiro é que é bom. O que é estrangeiro é que é bom, não temos que reclamar. E esse foi o espírito e a criação, posso lhe dizer, entre o dezembro e novembro de 91 e a Abraço, que foi 6 meses para se criar a associação, que foi criada no dia 5 de junho de 92. Mas quando procurou esses apoios, que felizmente conseguiu obter rapidamente, qual é que era a receptividade das pessoas com que falava? Estamos a falar nos anos 90, numa doença sobre a qual se sabia muito pouco e muitas vezes conotada... Não, mas eu vou dizer, apesar de se saber muito pouco, houve também uma reação muito positiva, por exemplo, da parte da imprensa, da parte dos amigos, da alerta. Conseguiu-se fazer, a partir daí, bastante alerta, mais do que se faz hoje em dia, bastante alerta. Eu, por exemplo, fui para as agências de publicidade, consegui fazer campanhas muito boas. Eu próprio alertei fui para as agências de publicidade, às 15 maiores agências, ia fazer sessões sobre o que se passava no país, com poucos dados que eu tinha, mas dizer, há imensa SIDA em Portugal, há imensos problemas, há imensos doentes, e é preciso que vocês ajudem a divulgar, e por isso ir passando a informação que os médicos me iam passando, e eu fui às 15 agências, e nessas 15 agências, para perceber, foi muito engraçado porque fazia reuniões com 10, 15 pessoas, e todas essas pessoas, ainda hoje em dia, há 20 e tal anos, a gente tinha 20 e tal anos, hoje em dia tem 40 e tal, quem tinha 30 e tal, hoje em dia 50 e tal, quem tinha 40 tem neste momento, tem a minha idade, tem 60. Esses núcleos todos passaram, eu conheci essas pessoas todas, falei com essas pessoas todas, percebe? Quando, por exemplo, nós conseguimos, na altura, com o público, conseguimos fazer um trabalho com o apoio do Vicente Jorge Silva, e não só, conseguimos fazer um trabalho muito efetivo, muito presente na área do VH e depois todos os outros jornais, mas havia havia jornalistas que só trabalhavam a área, percebe? No Diário de Notícias era a Leonor que trabalhava a área, no Público era a Bárbara Reis que trabalhava a área, que hoje em dia é diretora do Público. Hoje em dia não há isso, percebe? Havia pessoas que trabalhavam as áreas, que eram dirigidas para aquelas áreas. Hoje em dia toda a gente faz um bocadinho de tudo, não é? Só não vendem cuecas, mas quase, não é? Era completamente diferente. Conseguiu-se fazer muitas campanhas, conseguiu-se fazer muito ativismo, percebe? Sem ser o ativismo considerado político ligado ao partido, mas é um ativismo político cidadão. Margarida, já voltamos à nossa conversa. Vamos Obrigada. Então interromper para um curto intervalo. Volte connosco após o intervalo. Esperamos por si. Até já.